Sem qualquer impugnação, fica a mesma aprovado. Ficam retirados de pauta para o dia de hoje para julgamento a pedido da doutora Denise Maria de Barros Figueiredo. É o bloco 1 da pauta, que são 15 processos. Estão todos eles aí elencados. É o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º processos da pauta ficam retirados para posterior apreciação com pedido de vista da doutora Denise. Então temos agora a preferência, não é? Recurso eleitoral com pedido de preferência, com sustentação oral. Com sustentação oral, 35º da pauta, é o 33850. 35. É certo, eu estou aqui localizando. Tranquilo, eu estou localizando aqui. 33850. Certo. Retirado de pauta em 16 de fevereiro, retornando hoje, da relatoria do doutor Fábio Cordeiro de Lima, que tem a palavra, com sustentação oral, doutor Fábio. Pergunta se diz sustentação oral. O advogado é por parte do... Sim, mas está representando quem, doutor? Não, o meu apresentação. Não é? Esse que pediu? Não. Esse é o segundo. Não, um momento, velho. Esse primeiro recurso eleitoral que está aqui. É o 411. Foi pedido... 411. Não, um momentinho, por favor, doutor. Um momentinho. Foi informado aqui que pela sequência. Calma. Foi informado aqui que seria dele. Não, do que está presente, o doutor prefere citação oral. Então é o recurso eleitoral 483. Não sei se você está pelo site também. Espera aí, calma. Não, mas calma. Calma. A preferência é do advogado que está aqui, não é de pauta, não é de sustentação por pauta. Senhor, como é o nome do senhor, doutor? Aníbal. Pronto, o recurso que o senhor está aqui defendendo é o 411-83, é isso? Pronto, então eu vou anunciar esse, doutor Fábio, entendeu? Que o do senhor tem o pedido de citação, mas é por site. E entre o preferência pessoal e o que não está pessoalmente, eu vou dar ao advogado que está presente, que terá prestigiar, né? Não tenha dúvida, então ele tem outras coisas para fazer. E quem está no site não deu tanta preferência. Então eu anuncio agora, com a preferência com sustentação oral, em verdade é o 22º da pauta. Pois não. Na próxima sessão, dia 21. Esse do doutor Aníbal. 411, muito 83. Bem, então, doutor Aníbal... Dia 21 já está pautado. Doutor Aníbal, então, está retirado de pauta. Obrigado. Já fica pautado para o dia... 21. 21. Obrigado. Pois não? Muito obrigado. Agora, eu anuncio o recurso eleitoral 33850, sem sustentação oral, doutor. Tá, e não tem sustentação oral? Não tem. Não está presente. Se ele estiver lá fora, ele foi pedir a sustentação oral. Prejudicado, o senhor faça da forma um resumo do seu voto, assim como quiser, como queira proferir seu voto. Ok. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos, na pessoa do doutor Edson, do Ministério Público também. Aqui é um recurso eleitoral, captação, conduta vedada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Referente à questão da uma entrega de cestas básicas. O fato aqui, basicamente, para trazer ao colegiado, a alegação foi o uso de uma máquina pública pela Prefeitura Municipal, alegação, né, por parte do candidato à reeleição, o então prefeito Silvio Maria Mendonça Cardoso, sua candidata se tornam fatos em benefício da campanha eleitoral do primeiro representado, através de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter, no caso, cestas básicas. Nos fatos aqui, está sendo afastada a conduta vedada, porque, primeiro, a previsão
em lei municipal, devido a provavelmente 2013, sobre isso, que aí já não é uma coisa... Outra questão aqui também foi o seguinte, que, no caso, o programa orçamentário estava vigente desde o ano anterior, no caso, se ele era de 2013, ele estava vigente desde o ano anterior. Ficou demonstrada a situação de miserabilidade. Houve, na verdade, aqui um problema, aqui, uma demora na entrega das cestas básicas, mas ouvida a própria beneficiária e a beneficiária, a situação da senhora Geisa e deixa eu ver aqui, a outra pessoa que eu estou tentando me lembrar, verificou-se que não houve a suposta conduta vedada. A captação ilícita também de sufrágio também ficou afastada no voto. E teve a questão aqui do abuso de poder político e econômico. Também ficou no voto, eu estou afastando, pelo fato de que o abuso de poder econômico foi, no caso, não houve a demonstração de outras condutas, né? E a própria conduta que foi imputada, a meu ver, não vi juízo de ilicitude. Então, nesse espaço, por não estar caracterizado, inclusive o parecer ministerial, a sentença foi de improcedência, o Ministério Público, o zonal, manifestou pela improcedência e o regional eleitoral manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É mais ou menos os termos do voto, presidente, fica à disposição dos colegas parentes. Está votando pelo desprovimento do recurso, inclusive acompanhando o parecer ministerial na forma do voto explanado e aqui que consta nos autos. Muito bem. Em discussão, o voto do relator. Acompanho. A unanimidade foi desprovido o recurso. Desprovido. Ele está mantendo a decisão do magistrado que julgou improcedente. Aí ele mantém a improcedência. Foi não. O primeiro da pauta, retornando a julgamento, é o recurso eleitoral 48540-2016, pedido de vista meu, né? Esse aqui, doutora Denise e senhores membros, é aquele caso da prestação de conta de R$200, que até que eu confundi na outra julgamento, mas agora eu trago. Então, ele prestou a conta de R$200. Até a doutora procuradora entendeu e votou, manifestou no seu parecer, como se fosse não prestação de contas por entender do valor menor. A doutora Denise pediu vista e votou a abrir a divergência, dizendo que não, que as contas deveriam ser consideradas prestadas, porque não é um valor que define se é prestado ou não. Neste caso específico, eu estou votando e acompanhando a desembargadora Denise, porque, em verdade, ele mesmo reconhece que houve outros gastos de campanha, pequenos, mas houve, e que disse que declarou pela chapa majoritária, foi declarado nas contas dele. Mas em estudo técnico, observa-se que ele não declarou também na majoritária. Por essa questão, mas elas são consideradas prestadas apenas com essa consistência, que 90% das informações são verdadeiras. Então, eu estou considerando prestadas, contudo, desaprovadas, como assim é. Embora eu também tenha muita dificuldade desse entendimento, né? Hermeneuticamente é uma coisa muito complicada, mas assim entendo que assim é a legislação. Como é, uma discussão que já tem aqui, muita vez vou discorrer, como é que eu considero uma conta mesmo prestada, mas aprovada? Diz o seguinte, na verdade, eles consideram quando não prestadas, quando não tem um mínimo de consistência que não esclareça. Mas, nesse caso, preencheu alguns requisitos, apenas essa parte que ele reconhece, anunciou que estaria prestada, mas não. Então, estou votando, acompanhando a divergência, pela aprovação das contas, contudo, pela apresentação das contas, contudo, pela sua desaprovação. E vem até aquela, doutor Edson, aí que vem aquela história, e por que não com ressalva? Porque não é o caso com ressalva. Ressalva quando a mínima coisa que formalmente é um parecer normal, que se utiliza mesmo, a maioria das vezes é desaprovado. Embora discordando dessa terminologia, mas é assim que eu voto. Então, como votam... Desaprovação. Prestadas as contas, mas pela desaprovação.
também estou acompanhando a divergência. Eu sou relatora do eu processo. Ah, você que é relatora? Eu sou relatora. Ah, é? Não, foi a discussão. Eu que pedi vista porque eu fiquei na dúvida para eu estudar. Foi. Então o senhor que está tentando divergência. Não, ele está acompanhando. É, porque, doutor Edson, foi aquela história, o senhor votou pela aprovação, por que não com ressalva? Aquela história da ressalva. Aí o senhor voto com ressalva, eu vou pedir vista. Foi. Aí eu disse, eu vou levar em consideração. Prestada com ressalvas, porque o que faltou foi coisas que não teriam realmente, talvez, muita importância. Então, seria aprovada com ressalvas. Foi não. Então, por maioria, Vou pela desaprovação. foi pela prestação de contas, mas pela sua desaprovação. Também não tem muita... Muito bem, está aqui o próximo. No final não tem muita... Vamos o quê? Segundo. 172.63/2016 é o recurso eleitoral, segundo da pauta. A relatora, a doutora Gardênia Carmelo Prado, doutor Edson Ulisses de Mello, pediu vista em 16 de fevereiro, trazendo agora com a palavra para que queira Vossa Excelência proferir seu voto. Boa tarde a todos. Cumprimento a corte na pessoa da doutora Denise. Cumprimento o Ministério Público na pessoa do doutor Leonardo, desculpe. O servidor na pessoa do doutor Marco Vinícius, senhores chegando da plateia. Senhor presidente, eu concordo aqui com o voto da doutora, só divergindo numa pequena parte. A argumentação está aí posta no computador, vou ler só a parte final. Nesse sentido, acompanha o entendimento da doutora relatora quanto à configuração da propaganda irregular, mas peço vênia para inaugurar a divergência no sentido de excluir a multa imposta à coligação. Desse modo, voto no sentido de reformar a sentença de piso para aplicar às representadas Silvani Yanina Manlac Suquita e Edjane Lopes Barroso Pires dos Santos e as suas respectivas agremiações partidárias a multa estabelecida na decisão de piso, excluindo-se da condenação a coligação dos demais partidos que não integram na forma do artigo 241 do Código Eleitoral. Essa é a discussão que a gente vem tendo aqui. Eu sempre me posicionei no sentido de condenar, no caso de ser efetivamente cabível, as pessoas que estão, as pessoas físicas e os partidos com os quais essas pessoas têm vinculação. É assim que estou votando. Em discussão, voto. Boa tarde a todos. Excluo apenas a agremiação partidária. Então, só um voto divergente, parece, né? É um voto divergente, é que ele está excluindo a coligação. Uma pequena porque ele exclui a coligação, da divergência é que eu excluo da condenação a agremiação partidária, a coligação partidária. E envolvo como destinatário da sanção as pessoas físicas e os partidos aos quais estão vinculados. Tem uma colocação, só para esclarecer, se me permite, doutor Zedão, eu fiz um estudo com assessoria que é muito interessante. Eu acho só para termos de esclarecimento, doutor Fábio, veja que interessante. É verdade que o Código Eleitoral, o doutor Edson tem plena razão. Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, o 241 do Código Eleitoral, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Muito bem. O parágrafo único, que esse parágrafo único é instituído pela Lei 12.891 de 2013, diz: a solidariedade prevista nesse artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Muito bem. Aí tem um aparente conflito, que é aí que se pega o voto da doutora Gardênia. Que o artigo 38 antigo do Código Eleitoral, ele também é modificado
por essa mesma lei 12.891 de 2013. Contudo, aí que vem a peculiaridade. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, ele só acrescentou inclusive eletrônicos, e permaneceu, por esquecimento legislativo, como a gente chama, com esse lixo, né, legislativo, que é de lei anterior, muito anterior, que diz lá, sujeitando-se à empresa responsável dos partidos e a coligações dos candidatos à imediata retirada, coligações. Mas isso é anterior, isso não foi incluído em 2013, já era pré-existente. Quem foi incluído em 2013 é aquela que diz que não alcança. Então, o que o legislador quis fazer, a de 2013, foi a exclusão. O que permaneceu, esse lixo legislativo legal, que se esqueceram de retirar, mas quando ele acresce no parágrafo único do artigo 241, com a nova redação de 2013, está automaticamente revogando a lei anterior. Então, um aparente conflito de normas, onde se observa a vontade, que só cresceu, inclusive eletrônicos, qualquer dicotomia, qualquer conflito, ele some diante dessa apreciação. Esse é um entendimento meu, por essa razão eu vou acompanhar a divergência do doutor Edson Disse. Desembargador, eu gostaria de ter a palavra. Eu, inclusive, estou modificando esse entendimento, eu vou aderir, me sensibilizo com os argumentos que ele está trazendo, inclusive estou trazendo hoje um bloco com esse entendimento. Não, tranquilo. Eu só queria deixar esclarecido o seguinte, a sua proposta é de manter a penalidade da agremiação vinculada a ela. Sim, então, sim. Acabou a solidariedade porque a coligação sumiu. Isso. Em verdade, a penalidade é como diz o parágrafo único, sim. O parágrafo único do artigo 241, que está em pleno vigor, que é de 2013, diz que o responsável está quem? Candidatos e partidos. Só não coligação. Então, ele atribui, e o que é justo, isso, né? Então, eu peço, Vênia, agradeço essa intervenção, que foi oportuna. Mais um voto. Já estou trazendo hoje mesmo, independentemente, nem sabia que o estava, mas já estou trazendo. Não, o doutor Edson está excluído da coligação. Fazendo essa adaptação. Só a coligação. O voto dele está partido e candidato, ele permanece. Remanescendo para o partido e para as candidatas. Conforme taxativamente explicitado no parágrafo 241. Eu estou acolhendo. Perfeito. Poderia, uma sugestão até aqui, para deixar talvez com o seu devido jeito, reformar as CTs para aplicar representada e não sei o quê, e os respectivos partidos pelos quais concorreram, pelo qual os respectivos partidos pelos quais concorreram os candidatos, excluindo os demais partidos integrantes da coligação. Mas isso está posto. Eu fiquei um pouco. Mas tá, doutor, se observar, olha, reformar a sentença para aplicar os representados Silvani e suas respectivas agremiações. De quem? Deles. Qual é a agremiação dele, o que ele está afiliado? Agremiações partidárias. Está dizendo. Eu teria essa dúvida na hora de... E outra coisa, lá mais à frente, eu digo, excluintes da condenação é condenação. Ele está correto. E ainda ele acresce, quando ele exclui, mesmo até qualquer confusão que existisse, que eu também não entendo, com todo respeito, doutor Fábio, adiante ele já esclarece mais ainda, exclui essas coligações. Então ficou claro. Eu acho que não há dúvida. Acho que não. Também eu respeito. Vossa Excelência é o relator. Ou divergente. Para eu me situar, presidente, doutor Edson, o senhor está excluindo a coligação, incluindo os partidos aqui estão... os partidos candidatos. Ou aqui estavam ligados os candidatos. Sim. Isso. Presidente, eu aconselho sustarmos esse julgamento, porque há uma discussão aí, que foi até iniciada o doutor Fábio, com relação àquela alegada inconstitucionalidade do... Mas já foi superado, nós já discutimos isso. Já discutimos isso. Não, o doutor Francisco pediu vistas, então isso tem um reflexo, porque no meu entendimento, no meu modesto entendimento, para que o partido possa ser condenado, e aí eu estou com a lei nova de 2015, é preciso que o partido tenha participado do ato infracional. E não consta nada disso aqui nos autos sobre essa participação. Então, isso tem reflexo, me parece, direto com essa análise. Se for constitucional, o partido não pode ser condenado. Já pediu vista? Ou já pediu pauta? Pediu vista.
Então, entendi. O doutor Dantas parece que tem razão em relação, porque aqui se estende mais uma modificação. Exatamente. Na nossa apreciação, com a votação está correto. Mas como tem uma questão uma arguição de prejudicial, inconstitucionalidade porque que pode declarar, que afeta que isso pode aqui. declarar inconstitucional a aplicação ao partido, esse voto que exclui Se for também o partido. constitucional, se for constitucional, e a meu ver, Sim, mantém-se. não pode condenar o partido aqui Sim, nesse processo. exato. Aí Nem exclui-se qualquer também o partido, só os candidatos. Então Isso, tem só os influência candidatos, direta na só os decisão. candidatos. Então fica... Pois não. Senhor presidente, talvez para acelerar, veja, Sim. eu pedi pauta para o dia 21 Sim. do incidente, Certo. mas eu já posso anunciar aqui que estou aderindo à corrente, ao voto do Fábio. Sem mais delongas, eu estaria habilitado. E é neste pela caso. constitucionalidade. Parece precipitado. O voto, inclusive, vem muito curto, muito sintético. Minha dúvida maior é Mas veja, eu Mas não posso aplicar... eu acho que a maioria não votou ainda. Não, né? e mesmo que tivesse trazer um votado, processo, eu não posso, veja, fazer um julgamento aqui, expositado em um julgamento suspenso. Eu só posso aplicar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade depois do julgamento. Eu entendi sua celeridade, seu propósito. Então fica retirado de pauta. Assim que julgarmos, efetivarmos o ato jurídico, nós, por hipótese, como ao final eu sei que vai ser julgado constitucional, eu julgo, não posso. Traz, quinta-feira, dia 21. Dia 21 seria... Vai trazer, já trago esse, retira-se de pauta, já vem julgamento, dia 21, que já se amolda ao julgamento conforme, primeiro aquele, e em pós, examinaremos todos os julgamentos. Doutor Ricardo, Pois não. seria então retirado de pauta, suspenso, né? Suspenso o julgamento, que já considera, muito bem, doutor, isso é. Eu não proclamo o resultado, fica suspenso o julgamento. Até que, retornando dia 21. Então, suspenso o julgamento, então, do recurso, aguardando o dia 21 para o conhecimento da arguição. Pela pertinência temática. Muito bem. Muito obrigado. Qual é o outro? 18º da pauta. O bom trabalhar com o Tribunal de Pessoas Inteligentes é isso, que chegamos fácil a uma conclusão. Né? Que nós discutimos, mas sempre quase com a mesma ideia, doutor Zé Dantas, eu fico feliz com isso. Aqui com o chefe da presidindo trabalho com as pessoas inteligentes, cautelosas e determinadas, fica tudo mais fácil. Não tem dificuldade. 18, né? 18 da pauta. Doutora Denise Barros Figueiredo, o recurso eleitoral 3597-2016, origem Ilha das Flores, Vossa Excelência, com a palavra. Esse também está sendo retirado de pauta, senhor presidente. Retirado de pauta, a pedido da própria relatora. Recurso eleitoral 27246-2016, é o 19º da pauta. Doutora Denise Maria de Barros Figueiredo, relatora. Boa tarde a todos, saudações a todos. Essa situação é uma situação bastante simples, trata-se de prestação de contas. A sentença de primeiro grau foi no sentido de aprovar as contas do candidato por uma irregularidade formal. A sentença manifestou-se pela aprovação com ressalvas, o recurso, a resignação dele é porque ele entende que as contas deveriam ser aprovadas sem nenhuma ressalva. A situação exata que envolve a presente prestação de contas foi o depósito na conta do candidato através de um cheque, quando a lei determina que seja feita esses depósitos através de transferência bancária. Só que houve apenas uma formalidade que não foi obedecida, porque o depósito, a finalidade da transferência bancária é justamente a identificação do doador, da pessoa que fez a doação. Nesse caso, foi feito em cheque, mas com a identificação do doador. Então, se caracterizaria apenas como uma irregularidade de ordem formal, justificando a aprovação das contas com ressalva. Muito bem. Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público e eu estou acompanhando, mantendo a sentença de primeiro grau, aprovando as contas do candidato com ressalvas. Em discussão? Eu não sei se eu estaria correndo em erro, mas esse Orlando Porto de Andrade não é o que morreu. Eu estava vendo isso também. Exato. Em Canindé, e isso a morte não alteraria a relação processual? Eu não sei se aqui, como na nação penal, se extingue, porque aqui pode ter efeitos patrimoniais, eu não sei. Sim, mas... da campanha como tem multa, que já passou. Não, mas eu estou entendendo o que o doutor está dizendo.
como ele está morto, não está extinta a punibilidade, digamos assim, como é assim conhecido no direito penal. Eu, no direito eleitoral, então, como permanece os efeitos, até mas não haveria a substituição, não é que entendi. Porque aqui não é declaratório, isso aqui é declaratório, não é condenatório, é a declaração de aprovação de contas, né? Então não teria nenhum efeito. E eu vou dar de conta dele também, pessoal, né? O artigo é o 303 agora, parágrafo 1º e 2º, né? Diz o quê? No 110, vamos para o 313, parágrafo 1º, vamos ver suspende o processo pela morte, na hipótese, suspenderá o processo nos termos do artigo 686. Sucessão? Mas nesse caso, mas o objetivo, repare bem, se prestação de contas de candidato, é cargo majoritário. Majoritário. Majoritário do executivo. Que aí teria a desaprovação dele, afetaria do vice. Não é desaprovação, é aprovação com ressalva, mas sem nenhum efeito. Não teve efeitos. Os efeitos atingiriam uma outra pessoa. Não, né? Nesse caso específico, aprovação com ressalvas ou aprovação das contas não vai ter efeito. É apenas uma ressalva por questão formal. Então, não teria efeito nenhuma repercussão. Não impactaria se fosse até desaprovadas, ou não prestadas, deveria ser consideradas. Não prestadas teria efeito, efetivamente. Parece que a questão é formal. A questão é formal. Independente do resultado. O elemento jurídico processual está alterado. Então, se não tem prejuízo... Tem que haver a substituição processual. E se não afetaria, além da pessoa do próprio candidato que já se extinguiu? Uma sugestão. Na relação? Então, tem alguma sanção? Tem alguma repercussão para além dele próprio? Não havendo repercussão para além dele próprio, é direito basicamente personalíssimo. E aí vai se extinguir com a própria pessoa que se extingue. É aquele princípio francês, se não há nulidade, se não há prejuízo, não há nulidade a se declarar. Paz de nulidade, Sugestão. Circunscrito a pessoa dele, sem efeito para outro. Aqui vai ser Tenho dúvidas com relação ao candidato a vice, mas acredito que não vai ter prejuízo também. O ato é favorável ao falecido. Quem seria o prejudicado, entre aspas? O Ministério Público, no máximo. Tese, se ele recorrer, num caso desse, aí sim abriria a questão da habilitação e tudo, mas até então a gente deixaria o processo... O manifesta-se pela manutenção da sentença nos termos do voto também, já houve manifestação. O parecer já foi nesse sentido? Já foi nesse sentido. A questão é do efeito dessa sucessão. Qual seria o efeito dessa sucessão, né? O problema todo é que fica esdrúxulo julgar um processo com a parte falecida. Não, mas o advogado representa, só vai depois, quando tiver o julgamento, se ocorrer uma necessidade de um recurso posterior, porque o réu, o falecido não vai ter interesse de recorrer de uma coisa que é favorável. Mas eu entendi, mas está perfeita a preocupação. Mas acho que nesse caso... Se fosse ao contrário, a questão, doutor, a gente vai aprovar, está votado, mas doutor Écio, eu estou entendendo, e a preocupação também passa a ser minha, veja. Há uma questão formal processual. Tudo bem, neste caso, a gente não deu prejuízo a ninguém. Mas se fosse ao contrário, teríamos que fazer. Então, o processo não pode ser casuísta. Ele não pode esperar. Então, a situação deveria fazer. Mas, por uma questão de celeridade, o tribunal está entendendo. Porque aqui se diz, tem uma decisão do próprio TSE, que eu já pedi aqui, que diz que quando a morte, durante a campanha de prestação de conta, deverá ser chamado à agremiação o responsável pela conta. Isso é de prazo. Mas se o tribunal entender assim, eu acompanho a maioria por uma questão de celeridade. Doutor Ricardo, eu entendo que, efetivamente, o efeito seria até favorável ao senhor Orlando. Mas é que, no mínimo sui generis, nós estamos julgando aqui um morto. Eu acho que a substituição processual só para efeito, inclusive com vista ao Ministério Público. O Ministério Público podia pedir a extinção do processo. Ou então pedir a substituição processual. Esse é o partido. Para fazer habilitação, para chamar... A substituição processual. Não, mas tem que fazer habilitação, até para ver se eventuais repercussões patrimoniais sobre a pessoa. Bom, vamos fazer o seguinte, o próprio TSE é a mesma decisão daqui do Pará, que justamente diz isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, por uma questão só de cautela, para a gente não cair numa questão processual, digamos até... Não tem prejuízo para ninguém, nem vai ter. Como ele está morto,
Eu vou determinar a diligência do seguinte, com todo o respeito da relatora, se a senhora também se concordar, a parte da diligência, determinar intima, se é verdade. É o responsável pelas contas dele, que tem o contador dele, que pode substituir. É que eu entendo aqui, olha. Contas não julgadas, tem a própria resolução do TSE que diz referente, como foi representante da agremiação partidária, apresentar contas, acompanhar documento. Então, se substitui pelo próprio contador dele. E vistas ao Ministério Público, doutor, porque ele tem envolvimento. Pode ser também. Então, pronto. Então, pode ser. Então, a relatora retira de pauta da vista do Ministério Público, que já fica intimado. Pronto. É melhor para que a gente fique aqui julgando o morto, e depois amanhã, não ser motivo de uma chacosa jurídica que o Tribunal de Sergipe julgou, aprovou contas de humor. Pronto, Aí estaríamos fazendo, às vezes, de São Pedro, né? Fica coerente. Não obstante que não exista prejuízo, mas é mais coerente, realmente. Perfeito. Vamos fazer. Com vista ao Ministério Público. Então está sendo retirado da pauta, né? Está sendo retirado? Está sendo retirado do vista ao Ministério Público. Ele vai fazer o parecer. Presidente, logo de início, o senhor fez um comentário que me parece que se aplica ao caso, mas vamos esperar o Ministério Público. Que, na verdade, essa prestação de contas e essas aplicações de penalidades na Justiça Eleitoral, eu sempre digo que tem uma semelhança muito grande com o direito penal e processo penal. Aqui, não vejo substituição processual ou sucessão processual daquela que trata o Código de Processo Civil, porque não é bem uma ação civil aqui, né? Me parece que aí assim, a perda do objeto, na verdade, entende? Ou seja, a extinção da punibilidade. Mais uma razão para se dar vista ao Ministério Público. Na realidade, não é o candidato. O que está se julgando foram as contas que ele apresentou. Mas verdade, acho que a matéria é simples. A única questão aqui não, doutor, mais que a preocupação não tem consequência. A pena aplicada. A questão é mais formal mesmo. Aprovado ou desaprovado, não tem consequência. Pode não ter consequência nenhuma, e como está sendo favorável a ele, né? Mas é necessário que se cumpra os ritos, doutor. Nós estamos trabalhando com código de ritos. E aí o que é que ocorre? Dá motivo até de, tipo aquele Vando Ovado da Itabaiana, está saindo na televisão, aqui está sendo filmado. Estamos julgando um morto. Quando diz que sublata a causa, tolta os efeitos. Você sabe disso. Mas fica, vamos aguardar a manifestação do Ministério Público. Porque aqui na realidade, me permita só uma coisa, presidente. É porque aqui na realidade a gente não está julgando o morto. Foram prestadas as contas e nós estamos analisando os documentos relativos à prestação de contas. Né? Não está se julgando ele, não é que haja necessidade de ser intimado para se manifestar, não é essa a situação de contas que foram prestadas. Mas eu ainda manifestando o seguinte, digamos, porque neste caso especificamente, Vossa Excelência está votando pela aprovação. Digamos que nesse não fosse. Nesse caso não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Vamos esquecer os efeitos. Vamos ver a figura jurídica. Seria bom. O legitimado ativo desapareceu. O ativo passivo. Bom, vistas ao Ministério Público, né? A senhora assim determina, fica retirada de pauta com vista ao Ministério Público. É o 20º da pauta? 20º da pauta. Doutora Denise, a senhora ainda com a palavra, é o recurso eleitoral 360. Retirado de pauta. Tem mais algum que vai retirar de pauta? Não, só esse foi o último. Então, o 21º da pauta. 397. Recurso eleitoral 397/90/2016. Origem 1, Baúba, doutora Denise Baus Figueiredo, com a palavra. Saudações renovadas, trata-se de prestação de contas, em que houve manifestação, a sentença de primeiro grau, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau no sentido de desaprovar as contas. As irregularidades que foram apontadas se referem a veículo que foi doado sem a comprovação da propriedade. Esse é o recurso 397, José Silvanei de Souza. 397. 397, prestação de contas. É o 21º da pauta. Veículo doado sem comprovação de propriedade, foram as irregularidades que geraram a desaprovação das contas. O meu voto é no sentido de manter a sentença de primeiro grau pela desaprovação das contas, e as irregularidades estão consistentes nos seguintes fatos: veículo que foi doado para campanha sem comprovação da propriedade, doação de serviços de jingle sem comprovação de que o doador fazia esse tipo de serviço, e utilização de recursos próprios na prestação de contas, tendo o próprio candidato registrado, quando o registro da candidatura, dizer que não possuía patrimônio para tanto. Senhor presidente, eu vou ler só apenas a ementa, porque é esclarecedora, claro. Os pontos foram esses, e eu digo na ementa: eleições 2016, prestação de contas, candidato, recebimento de doação de veículo para uso em campanha, documento comprovatório de propriedade inexistência,
recebimento de serviços em doação, ausência de comprovação de que a doação constitui produto do serviço ou atividade do doador, uso de recursos próprios sem declaração de patrimônio do pedido de registro de candidatura, escrituração contábil irregular, vícios graves e insanáveis, desaprovação das contas. Enseja a desaprovação das contas, a ausência de demonstração de que os serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação constituem produto do próprio serviço ou de atividade econômica do doador, e, no caso dos bens, de que estes integram seu patrimônio. A utilização de recursos próprios em campanha exige do candidato a demonstração de que possuía tais recursos no momento do pedido de registro de candidatura, o que não ocorreu na hipótese. Irregularidades graves e insanáveis que prejudicaram a confiabilidade e a consistência da prestação de contas, justificando a sua desaprovação. Então, mantendo a sentença e pela desaprovação das contas, é como eu voto, senhor presidente. Em discussão, voto. Pois não? A informação da doutora Denise, que eu gostaria que ela me esclarecesse, a questão do automóvel que foi doado. A senhora disse que não tinha comprovação da propriedade do doador. A pessoa que fez a doação, que está na prestação de contas, foi uma pessoa e o carro está em nome de outra pessoa. Vou pegar os nomes aqui. Como se observa... A divergência da propriedade. Da propriedade. Quem fez a doação não tinha propriedade, não poderia ter feito, porque o carro pertencia a outra pessoa. Aqui ocorre que não há nos autos qualquer documento demonstrando que o doador Antônio Manuel... Se o que é que lê é o parágrafo? Pode ler. Então, em relação ao veículo doado para uso em campanha, embora o doador tenha apresentado cópia do contrato de cessão do bem, não juntou aos autos prova de que tal bem integre seu patrimônio, uma vez que o documento de folhas 44 e 45 mostra que o veículo está registrado no DETRAN em nome de Adriano Soares dos Santos e que este o vendeu para Antônio José Conceição dos Santos. Só que nenhuma dessas pessoas, quem fez a doação, foi Antônio Manuel Carvalho Guimarães. Eu fico apenas observando que o bem móvel, a relação é da tradição, né? Você, o fato de ter o registro no DETRAN, não desvirtua o domínio, né? Você pode ter o domínio sem ter registro no DETRAN, no órgão responsável. Então, por essa observação que a senhora colocou aí, eu ficaria a verificar a legitimidade dessa sustentação. Mas, no caso de bem móvel... Como é que eu posso doar um carro numa campanha de outra pessoa, um carro de terceiros? A questão é só a doação do veículo. A propriedade. O doador não estava na posse do carro. Mas aí é cortesia com chapéu alheio. Eu tenho um carro que é de outra pessoa e eu vou doar para uma campanha de um candidato. Um carro e a presunção aqui de eleitoral, se permite também, é o seguinte: existe prestação de contas. Nesse caso, não é transferência de domínio. Neste caso específico, entendo eu que deveria ter um documento, sim, comprovando que ele tem a posse, mas que a posse é dele. Para transferência do bem, não empréstimo comodato, o domínio. Os bens móveis se transferem através do domínio. Aí foi um empréstimo para utilização em campanha. Né? Campanha. Então, ele tem que ter uma comprovação específica que seria dele. Que é diferentemente, senão seria uma bula tremenda. Isso pegaria qualquer pessoa, não, o carro era meu, eu doei, ou ele pode até dizer, não, o carro era meu, ninguém doou não, era meu. Mas está o nome de José, não, mas era meu. Mas José não autorizou. Você pode-se ter um carro registrado no nome de Pedro e está na posse de Paulo. E Paulo pode fazer a doação para que Antônio use esse veículo na campanha sem qualquer legalidade. Porque, veja, se o bem está em meu poder pela tradição, e dessa forma eu transfiro também pela tradição para alguém que possa se beneficiar, usar, gozar desse bem sem que haja ilegalidade. Eu não vejo ilegalidade. Comprovado, não? Deixa comprovado que ele tinha posse. Doutora, mas a posse se prova pelo há um termo de... mais uma declaração. Não. Ali, existe o documento do carro em nome de Antônio e outro Antônio. E o carro pertence... Quem fez a doação na campanha está registrado que foi feita a doação desse veículo por determinada pessoa, eu vou dizer o nome exato da pessoa, Adriano Soares dos Santos, que teria vendido a Antônio José Conceição dos Santos. Na prestação de contas do candidato, essa doação desse veículo Classic Life, placa tal, foi feita por Antônio Manuel Carvalho Guimarães. Certo. Essa pessoa não é o dono do carro e não juntou nenhuma autorização
dos demais, que eu acredito que essa autorização não supre, porque os demais é que teriam que fazer a doação, ele coloca como a doação recebida de Antônio Manuel Carvalho Guimarães, que não tem nenhuma relação com o veículo. O veículo pertence a outra pessoa. E prova essa relação com o documento. Mas entre Antônio Manuel, o donatário e o doador. Esse aqui é o X da questão aí. Só um ponto aqui. E entre Antônio Manuel Carvalho Guimarães e o candidato, houve algum documento, algum termo de doação? Ele declarou, ele fez que estava doando o veículo tal que pertence a outra pessoa. Para mim essa relação está regular. Eu também entendo. Para mim está regular essa relação. Se for por isso, eu aprovaria essas coisas. Não, mas tem outras, tem mais duas inconsistências. Aqui é outro ponto, outros pontos. Tem outro. Tem uma doação de um serviço de jingle e que a pessoa que fez o serviço, doou esses serviços, ele não trabalha com isso, ele não trabalha com esses tipos de serviço. Sim. Então, ele fez a doação de um serviço que ele não produz. Também é outra irregularidade. Não houve a comprovação do trabalho que ele desenvolvia. E ele, quando ele fez o registro de candidatura, ele disse que não possuía patrimônio e colocou na prestação de contas dele também utilização de recursos próprios, colocando que não possuía no registro de candidatura, não possuía patrimônio e no registro de candidatura surgem recursos próprios dele, que ele já tinha dito no registro que não possuía. Então, na realidade, foram 3 inconsistências. Eu vou pedir vista desse processo. Porque, veja, o fato dele dizer agora que não tem recurso, no decorrer da campanha ele pode vender um bem, que, sei lá. Quanto à doação do automóvel, eu considero que tem legitimidade. Eu vou pedir vista para examinar. Então, depois do voto, alguém está habilitado a votar? Vai aguardar o voto de vista do desembargador Edson? Eu acho melhor aguardar. Eu também vou aguardar o voto do doutor Edson para ver se tem alguma, porque é questão documental, vamos ver. Então, depois do voto da relatora, pediu vista do desembargador Edson Luiz. Doutora Denise, a senhora também é relatora do 23º recurso eleitoral na pauta, o 56422-2016, origem Salgado. Com a palavra, Vossa Excelência. Saudações renovadas a todos. Senhor presidente, essa situação é uma situação bem simples. Eu já me manifestei em outras oportunidades várias acerca disso. Omissão de apresentação de contas parciais, e foi omissão dessa apresentação, e quando da apresentação das contas finais, essa situação foi regularizada. Nesse caso específico, eu destaco ainda que o candidato apresentou na movimentação dele bancária zerada. Então, eu estou reformando a sentença para aprovar as contas do candidato com ressalvas. A sentença de primeiro grau tinha sido no sentido de desaprovar. A emenda está lançada nos seguintes termos. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, eu esclareço. O voto foi prestação de contas, omissão, contas final, ausência de movimentação financeira e irregularidade que não compromete a confiabilidade das contas que estou aprovando com ressalvas. Pois não. Eu queria pedir vista antecipada, eu estava meditando sobre essa questão, e aí eu gostaria de pedir vista antecipada sobre essa questão. Depois do voto da relatora, pediu vista do doutor Fábio Cordeiro. Esse bloco 2, esse recurso tem que tirar de volta? Não, vai ter Gardênia, doutora Gardênia. Doutora Gardênia, esse bloco 6, a senhora vai jogar em bloco agora? Vai jogar em bloco? Posso anunciar? Desembargador, agora eu já adianto aos senhores que eu trago ao final. É uma situação de intempestividade, o Ministério Público. Então, deixa eu anunciar. Acontece que eu estou trazendo a sugestão de aplicação de pena por litigância de má-fé. E eu estava na linha de aplicar a candidata e ao partido. A senhora vai julgar? Não. Não, nós então vamos vai retirar. cair na mesma então vamos fazer o seguinte, então fica retirado de pauta, aguardando. Então vamos deixar o seguinte. Por conta da pro dia 20, já anunciamos para o dia 21, sim. A pauta ficaria extensa, não tem problema, porque o resultado de um interferirá no dos outros. Então este bloco 6, que são os recursos, serão no dia 21 de março. Junto para aguardando depois do julgamento da arguição de constitucionalidade. Muito bem. Então ficam suspensos o 24º da pauta, retirado de pauta, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º da pauta. Já designado dia 21. Mas a pauta vai estar lotada, mas com 2 julgamentos serão 30
julgados. Porque seria a mesma matéria chamada blocão, né? Doutor Francisco Alves, o recurso eleitoral é o 30 da pauta. Vossa Excelência, com a palavra para relatar-se que queira o recurso 13788-2016. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou tentar resumir. É o caso de representação por propaganda em Facebook. Objeto, comentário. Teria havido um comentário. Começou o desespero. Uma postagem de Facebook. Entre aspas, começou o desespero. Comprar um simples cabo eleitoral por R$10.000, a coisa está feia. Foi esse o objeto da representação. Houve 2 pedidos, um para exclusão da postagem e a imposição de multa previsto no artigo 57D da Lei das Eleições. A liminar foi deferida, mas as postagens haviam sido excluídas antes mesmo da representação, isso não foi mais discutido, foi reconhecido na sentença, sem qualquer discussão quanto a isso. A sentença não reconheceu que o comentário se dirigia ao candidato da representante ou a ato por ele praticado. Estou adotando a fundamentação igual à sentença, inclusive para dizer que o artigo 57D da Lei das Eleições veda o anonimato, o que não ocorreu. As próprias postagens do Facebook identificam os seus responsáveis e foi isso que garantiu a possibilidade do representante indicá-los na representação. E, por fim, a jurisprudência da Casa, no sentido de que, mesmo ofensiva à propaganda, a sua retirada afasta a multa, que foi o que aconteceu. Antes mesmo da representação, excluíram a postagem. A Procuradoria, pelo conhecimento e desprovimento, é nesse sentido que eu voto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença. Em discussão? Acompanho. A indagação do doutor Francisco foi direcionada a alguém, uma afirmação jogada ao ar, no espaço? Nem pelo contexto, o juiz consegue identificar dentro dos limites estritos da dilação probatória ou a ausência dela, uma representação desse naipe, dirigida a quem? Claro que você sabe que haveria alguém, né? Mas ele, inclusive, faz a lembrança de que há 2 outros candidatos em disputa, além do apoiado pelo representado, de maneira que não se identificou a quem está e ninguém assumiu a carapuça, né? Não. Ficou no ar mesmo. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, o senhor concluiu pela desprovimento do recurso, mantendo a decisão de origem, à unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Francisco Alves, o recurso 31 da pauta, é o 15782, com a palavra, Vossa Excelência. 157 é uma representação por propaganda em rádio, mais uma vez a Rádio Princesa da Serra, Itabaiana, e o objeto foi uma veiculação de um programa daquela rádio, que já é recorrente aqui. Eu vou ler, ela é entremeada, é uma entrevista entremeada de comentários do próprio entrevistador. Está lá transcrito nos autos. Bom, no início do nosso programa, a gente naturalmente tem aqui já um recadinho de um cidadão que diz o seguinte: Eugênio, o AI-5 da ditadura ou a Gestapo nazista voltou para Itabaiana. Agora funcionário está sendo fiscalizado e ameaçado, né? Olha, comparando com a gestão do Luciano Bispo, anualmente os salários eram reajustados de forma linear no mesmo percentual dado ao salário mínimo. Eram pagas horas extras integrais aos garis, gratificação por periculosidade, uma cesta básica mensal era dada, inclusive, a todos eles. E nessa gestão, nenhuma gratificação, apenas 8% em quase 4 anos, no primeiro ano de gestão. E agora esse terror da espionagem realmente é triste. Ele está falando em relação à portaria número 461/2016. Luciano Bispo, aí entra Luciano Bispo. Repare bem, está começando também o horário político a partir de hoje. É bom que as pessoas acompanhem também os horários políticos, porque a atual administração, tudo que prometeu naquela cartilha não cumpriu nada, né? Mas foi nada, se alguém tiver a cartilha guardada em casa, pode averiguar se cumpriu nada. Luciano Bispo, o que é que tem Itabaiana de Grande de novo? O que foi que teve Itabaiana de Grande de novo? Um cidadão subindo e descendo, aí Eugênio entremeia a entrevista. Muita propaganda, continuou Luciano. Um cidadão vaidoso subindo e descendo, aí Eugênio entremeia de novo. E muitos fogos, continuou Luciano. Foguete, botox na cara para ser bonitão, se achando Itabaiana que é minha, quem manda sou eu é que tenho 80% dos votos, etc. Por esses comentários, a sentença condenou
a 20 mil FIIs por afronta ao artigo 46, inciso 3 e 4 das eleições. Diz o artigo: encerrado o prazo para a realização, artigo 45, encerrado o prazo para a realização das convenções das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e de seu noticiário. 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou ligação a seus órgãos ou representantes. Inciso 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. A fundamentação que adoto é que enxergo nesse bloco transcrito a manifesta intenção de degradar a imagem de outro candidato, descambando da liberdade de imprensa para o apoiamento explícito a um dos lados. Por isso que acompanho o parecer ministerial e conheço o recurso para alegar provimento, senhor presidente. Em discussão. De acordo, senhor presidente. A unanimidade desprovido o recurso. 32º da pauta, recurso eleitoral 17603/2016, Capela 176, doutor Francisco Alves com a palavra. Aqui é uma representação por propaganda antecipada. Qual foi o objeto da apresentação? Houve uma caminhada da candidata ao cargo majoritário de sua casa até o local da convenção. São 800 metros, com a presença maciça da população em geral e do público eleitoreiro, segundo o representante. Muitos portando objetos, ou mesmo vestidos com as cores, números, dísticos, nomes dos partidos envolvidos. Há uma foto de folha 6 que capta bem o momento da candidata com seu marido transitando nesse momento que seria o momento da caminhada para o local da convenção. A sentença condenou a R$25 mil, porque entendeu que seria uma propaganda antecipada. Dado o contexto, haveria para o juiz, para a juíza no caso, uma propaganda vedada extemporânea. Eu estou adotando aquela longa fundamentação que eu tenho trazido nos votos para entender que o núcleo duro do problema é a tal da explicitude do pedido de voto. Mas agrega o seguinte: havia liberdade de locomoção da candidata, pessoa pública que naturalmente atrai a atenção popular. Seu partido possui um número significativo de filiados. Isso está provado nos autos que eles juntaram a lista de filiados. São 457, segundo as listas acostadas aos autos. E o município é um município relativamente pequeno, Capela. 3. Nem todos os seguidores da caminhada portavam ou ostentavam símbolos partidários. Isso se revelou depois pelas outras fotografias que juntaram, já no recinto de convenção, com várias pessoas sem aquela camisa ou vestidas normalmente, sem nenhum adereço que identificasse. Mas ainda que isso ocorresse, ainda que houvesse essas vestes, esses vistos, haveria liberdade de manifestação e locomoção dos partidários e eleitores. E, por fim, como já disse, não houve pedido explícito de voto. Por isso que eu, na linha contrária do parecer ministerial, conheço do recurso e dou provimento para julgar improcedente a representação. Em discussão, o voto. Compõe, senhor presidente. Esclarecimento, senhor presidente e senhor relator. Deixa eu ver se eu entendi. O fato foi a caminhada em si. Caminhada em si. Com essas cores, né? Com esse contexto. Certo. Ela saiu de casa para o local de convenção. Deixa eu mostrar a nossa. Foi acompanhada. A foto mais emblemática é essa de folha 6. Certo. Aparentemente estão todos de amarelo e vermelho, né? E tinha um adesivo. Usava um adesivo com... Não, o adesivo foi juntado, doutor Francisco, não, que está nesse discozinho. São essas fotos. Certo. Aqui já no local. Ok, recinto fechado, essa foi a convenção. Isso. E uma das argumentações da interessada é que não, eles podiam portar. Muitos não estavam portando. Mas veja, assim, na minha linha de interpretação, isso era irrelevante. Não houve pedido explícito, pelo menos na prova disso. Né?
Agora, naquela linha que você mencionou, talvez... Não, mas aqui tem um número do partido, né? Claro que estavam adiantando, mas era no ato convencional. O que nós estamos vendo aqui, a foto que tem no ambiente externo, que eu estou vendo, na rua, tem algumas pessoas, mas não a candidata e outras pessoas que pudessem ser indicadas como elas pedindo voto, né? Os demais eleitores até poderiam ser, estão com adesivos. Bom, ressalvando, os senhores já têm conhecimento da minha posição, ressalvando a posição que eu já adoto, eu creio que nesse caso a questão aqui é a ausência de prova mesmo de que extrapolou o ambiente convencional e que na parte que tem documentada com relação à propaganda em ambiente externo, não vejo também a configuração dessa propaganda antecipada. Então, eu vou acompanhar você. Presidente. Vamos lá. Só uma questão aqui. Me parece que a legislação abriu essa possibilidade da pré-campanha. Isso aí estaria inserido dentro de um ato de pré-campanha. E aí, não estando com um pedido explícito de votos, tem que permitir. E a pré-campanha é justamente essa parte mais econômica, né? Me parece que foi só uma mera caminhada com o pessoal e tudo. Então, eu acompanho o voto do relator, só fazer essas observações. A unanimidade, então, foi conhecido e provido o recurso julgando improcedente a representação. Anuncio o julgamento ainda com o doutor Francisco Alves Júnior, ainda com Capela, recorrente Silvani Suquita. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Aqui é a representação também por propaganda antecipada. O objeto foi a participação da candidata em evento artístico organizado por ala jovem de seu partido, o evento denominado Festa das Cores de Capela, com o objetivo de alavancar sua candidatura conforme postagem no Instagram de seu marido, Suquita, e também de outra pessoa conhecida como Rodrigo Melo. Isso foi a alegação do representante. A sentença condenou a multas, reconheceu que sim houve o desvirtuamento descambando para a propaganda antecipada. Eu entendo também naquela mesma linha, vou cansados com aquele voto extenso, para concluir, não houve pedido explícito de voto, não há prova que houve pedido explícito de voto. A simples presença da pré-candidata em evento aberto não é punível em si. As postagens contêm somente divulgação, as postagens que decorreram desse evento, que circularam na internet, contém somente divulgação do evento, agradecimentos às pessoas apoiadoras e informações sobre tal evento. O artigo 36A diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensão à candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 6º. A realização a expensas de partido político. Parece que o Festa das Cores de Capela foi basicamente organizado pela ala jovem do partido da candidata. A realização a expensas de partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Nas hipóteses do inciso 1 a 6, acabei de ler o 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. A PGE é pelo conhecimento e desprovimento, mas eu estou votando por esses fundamentos, pelo conhecimento e provimento, para julgar improcedente a representação, porque não vi propaganda antecipada no caso. Deve ser. Em discussão, o voto do relator. Estou acompanhando. A unanimidade foi... Devagar, eu quero dar uma olhada aqui. Rapidamente. O senhor me ajuda aqui para ver quais foram as postagens. Festival das Cores.
Ah, certo. Então, a representação foi a participação dela e os comentários, né? Não, claro. Claro. É um happy holy, né? Happy holy de capela. É. Também não vislumbro propaganda explícita não aqui. Senhor presidente. Vou acompanhar o relator. Já fala agora. Já vai trazer cruzamento. E resolve. Já acompanhou. Relator, então, muito bem, pelo conhecimento e provimento dos presentes recursos, julgando improcedente o pedido contido na representação. A unanimidade. Agora é o 34. 34, mais uma vez, com a palavra sempre o doutor Francisco Alves Júnior. É o recurso eleitoral 203, 2016. Obrigado, senhor presidente. Mais outros em capela, a representação por propaganda pelo efeito outdoor. O objeto é um banner afixado na sede do comitê da coligação representada. Essa é a foto que... São duas fotos, uma mais próxima e outra menos, que é o objeto da representação. A dimensão do banner fica melhor na segunda foto, que ilustra bem o tamanho, quase pegando uma janela inteira, duas janelas da sede do comitê. Pois bem, a sentença condenou a coligação e demais representados a multa de R$ 5.000 por infração ao artigo 39, parágrafo 8º da Lei de Eleições. Daí surgiram dois recursos. Um da coligação representada e demais representados, que é a representação se dirigiu à coligação e a duas ou três outras pessoas, para dizer, nesse primeiro recurso dos vencidos, o comitê não é bem de uso comum, como quer representante. A representante alegou isso. Não, o comitê é um bem de uso comum porque está na praça pública, está situado na praça pública, local de grande visibilidade. Eles estão afirmando o contrário. 2. O segundo fundamento do recurso. Não há vedação legal a essa inscrição. Não há vedação legal à coligação e seus candidatos a fixarem essa identificação no local do comitê. 3. Houve retirada desse banner após a notificação da liminar para tanto, e o que afastaria a multa. Então, esses três foram os fundamentos dos vencidos em seu recurso. No outro recurso, o recurso da coligação vencedora, representante, ela pede para majorar a multa para o máximo de R$ 15.000, máximo previsto no artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, porque o impacto da propaganda, segundo ela, atrairia essa majoração. Ele deveria ser de 15.000 a multa e não de 5.000. Bem, analisando os autos, pela foto de folhas 10, pelas duas fotos que eu acabei de exibir, não dá para saber, porque não houve a medição, se a dimensão desse banner extrapola os 4 metros quadrados, porque aí estaria caracterizado o efeito outdoor. Porém, esse efeito outdoor, vedado pelo artigo 10, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.457 de 2015, só se aplica aos comitês centrais. Veja o que diz o artigo. Os candidatos, os partidos e as coligações poderão fazer inscrever na sede do comitê central de campanha a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não se assemelhe ou gere efeito de outdoor. Acontece, senhores, que não há nos autos informação ao juiz eleitoral
sobre o endereço do Comitê Central. E isso era obrigação da coligação, porque está lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo 10, dessa mesma resolução, que diz: para efeito disposto para o primeiro, o candidato deverá informar ao juiz eleitoral o endereço do seu Comitê Central de Campanha. Então, estou entendendo que aqui eu não posso levar isso como um Comitê Central de Campanha, porque falta um requisito formal, que é a comunicação ao juiz. Estou entendendo que é um comitê, não necessariamente central. E para os demais comitês, aplique-se o parágrafo 2º desse mesmo artigo 10 da resolução. Nos demais comitês de campanha, que não central, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar os limites previstos no artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, que diz: em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda meio metro quadrado e não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º. E, obviamente, esse banner, apesar de não ter havido a medição, obviamente ultrapassa o meio metro quadrado. Então, a sanção correta não é aquela que foi aplicada pela juíza, de enquadrar no 39, parágrafo 8º, porque isso deveria... a premissa seria de que o comitê seria central e de que teria havido a medição do banner para caracterizar o efeito outdoor. A sanção não seria a do 39, parágrafo 8º, e sim a do 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, que diz: a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo, sujeito responsável após a notificação e comprovação, à restauração do bem, e caso não cumprido no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Apesar disso, apesar de mudar a fundamentação da sanção, que não é o 39, parágrafo 8º, porque não era comitê central, não era efeito outdoor, mas era comitê de campanha, bem particular, e, obviamente, o banner ultrapassava os limites previstos para a propaganda desses jaeires. Então, apesar disso, de mudar o título, o enquadramento legal, eu estou mantendo o valor da multa no valor de R$ 5.000, porque, mesmo alterando, senhor presidente, não era o caso de aplicar o mínimo. Ou seja, Vossa Excelência está conhecendo esse provento, contudo, com fundamentação diversa. Fundamentação diversa. Conforme já explicou, fica mais para a conclusão, não é? Se todos tiverem... Mas seria a conclusão do voto do relator. Exatamente. Está votando pelo conhecimento desse provimento com fundamentação diversa. Agora, em discussão, eu voto só do tenho relator. um questionamento. Não seria aquela questão também de estar se apenando a coligação, porque aqui a coligação é recorrente, foi ela que foi apenada, né? Não incide, não vai recair naquela mesma situação de saber da responsabilização da coligação ou não, porque aí, coligação, tem razão. Aí saber se originariamente ela foi condenada. Tem razão. Aí tem que também suspenso o julgamento. Suspenso o julgamento em virtude da colocação. Após o voto do relator, suspenso o julgamento, aguardando. Só para verificar a extensão, né? A extensão. Muito bem, então suspenso o julgamento. Perfeito. 35º da pauta, doutor Fábio Cordeiro. Também aqui é o caso de coligação, não sei se aplica. Entendeu, doutor Fábio? Também é caso de coligação. Se for, eu peço... já retiraria, não sei. Vamos examinar se é o mesmo caso de coligação. Presidente, tem mais um processo meu? Não é doutor Dantas, não? Não, aqui é o 35 da pauta, não? O 35 foi o primeiro que eu pedi. Já foi? Já foi. Perdoa, então. O 36. Doutor Zé Dantas, pode chamar? Perfeito, foi retirado. O 35 está retirado. Já foi julgado, aliás, né? Foi julgado, aliás. 36º da pauta, recurso eleitoral 25458, doutor Dantas Diogo Santana, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos renovados a todos. Aqui se trata de prestação de contas. O Zé Teovan, é o recorrente, foi candidato a vereador e teve suas contas no município de Nossa Senhora da Glória e teve suas contas desaprovadas pelo seguinte motivo. Ele fez a si mesmo uma doação no valor de R$ 1.500 por depósito em espécie na sua própria conta eleitoral. E nós sabemos que a legislação eleitoral prevê que as doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por transferência eletrônica. É assim que dispõe a lei. E assim opinou o parecer, o
no setor de contas, o Ministério Público também zonal, e o juiz desaprovou as contas sob esses argumentos de que, como a lei prevê que tem que ser através de uma TED, transferência eletrônica de depósito, ele o fez através de um depósito em espécie. O recorrente alegou que, na ocasião, o país passava por aquela greve bancária, o que procede, porque o depósito é de 30 de setembro. E eu entendi que é um depósito, embora tenha sido feito a princípio em desacordo com a legislação, mas foi corretamente identificado, e esse argumento de que se encontrava em greve bancária procede, embora o juiz de piso tenha dito que ele poderia ter feito isso através dos caches e computadores, e notebooks, e celulares, etc. Mas eu fui mais brando, entendendo que, como ele identificou corretamente quem foi o doador, que foi ele mesmo, ele próprio, no valor de 1.500, eu entendi por dar provimento ao recurso e considerar as contas como aprovadas. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Gente, eu só dividiria, eu acho que nesse caso seria a aprovação das contas com ressalvas, né? Em relação, porque o meio que ele utilizou, a forma como ele fez, a despeito de não haver Nesse caso, teve a justificativa, me parece que eu tenho um precedente. Meu precedente foi justamente a mesma situação, era greve bancária, né? E ele não foi transferência possível. Eletrônica. Nesse caso, a especificidade é essa, que houve o julgamento nosso aqui, esse julgamento unânime, daqui de 16/2, da minha relatoria. Eu poderia até com ressalva. Sem ressalva, aprovação. Eu poderia até considerar com ressalva, porque usou de um formulário que não foi o corretamente indicado pela lei, mas, na verdade, na época, houve mesmo. Nós passávamos por uma grave greve bancária, e acho que isso dificultou, de certa forma, a fazer conforme a lei prescreve. Eu entendi que isso procedia, essa argumentação, e depois, claro, houve a correta identificação do doador, que foi ele mesmo. Foi não. Num valor compatível com os recursos dele, né? Tudo isso sendo respeitado e analisado. Por isso que eu entendi que sem ressalva nenhuma. Como entende o tribunal? Nesse caso, eu vou acompanhar também, justamente relator. Por isso, porque tem a justificativa da utilização do depósito por conta da greve bancária. Então, doutor Fábio, com ressalva? Com ressalva. Doutor Edson? Senhor presidente, eu estou de acordo com o eminente relator. Agora, vejo que o fato de haver uma greve, a razão é inversa. Nas greves, o que mais se utiliza é o processo eletrônico. O cash, o notebook, ou outro qualquer meio eletrônico, porque os bancos não estão abertos para receber o depósito. Muito embora eu acho que a forma não adultera a substância. Voto acompanhando Vossa Excelência. Só que a razão da greve não justifica, porque a greve, quando os bancos estão fechados, realmente ele não pode fazer o depósito. Não sei como ele conseguiu. Porque normalmente se faz o depósito através do cash ou dos instrumentos magnéticos. Para ser o governo, doutor, de todos, num período de greve, os bancos aceitam aqueles depósitos nos envelopes, lembra? Então, sim, foi assim que foi feito o depósito. No cash, eles aceitam, você coloca... Banco 24 horas, tem até um valorzinho ali, autoatendimento. Aí, quer dizer, ele teria que fazer o depósito na conta. Ele teria que fazer o depósito na conta de A, e A fazer uma TED para ele. Foi transferência. Na época da greve, no interior, não sei se o pessoal tem toda essa manipulação. Aprovado das contas, nesse caso, sem ressalva, por maioria, com ressalva com o voto. Não, eu ainda não votei. Não? Tenho uma dúvida. Não. Com esclarecimento que foi um depósito através do envelope, está justificado a greve, né? Se você não esclarece isso, haveria um contrassenso. Se justificou a forma. Aí a única forma que se tinha era a mão, era aquele depósitozinho que faz na máquina, e você digita lá e tal. Doutora Gardênia. O senhor doutor Dantas já adiantou, por conduto da pergunta do doutor Edson, que foi feita depósito em cheque através de envelope durante o período da greve bancária, né? Em espécie. Exatamente. Então, nós temos, eu atento, a doutora Denise fez a gentileza de levantar o precedente, em que ela trouxe, levando em conta isso para julgar sem ressalva. Que foi a hipótese, exatamente essa hipótese. Isso. Foi. E hoje, julgamos também... Trouxemos um que foi em cheque. Inclusive, foi por conduto do doutor Ricardo, que pediu vista, trazendo também outro importante precedente nessa mesma situação,
Fazendo a aprovação com ressalva, porque não, o meu foi com ressalva, não. O meu foi desaprovado. Prestação, pai, foi desaprovado. Certo. E tivemos um outro caso da aprovação com ressalva. Hoje não, nós tivemos desaprovação. O meu foi que doutor Edson foi aprovação voto divergente com ressalva, mas não foi aprovado. Ele foi vencido. Mas não tivemos hoje um caso não chegou a ser havia aprovação por conta do meio que foi feito. Exatamente. Transferência não bancária chegou a ser julgado, foi feita, né? mas houve um pedido não de foi vista. por transferência bancária. Houve um pedido de vista, foi por depósito em cheque. Foi em cheque. Então, depósito em cheque, não foi essa situação da impossibilidade de fazê-lo. Ele fez o depósito em cheque, houve a identificação, eu considerei apenas um vício formal e aprovei com ressalvas. E houve pedido de vista, me parece que foi o doutor Fábio que pediu vista. Certo. E o doutor Fábio agora levantou a divergência para que fosse aprovada com ressalvas por conta do meio. Isso, do meio. Né? Isso. Eu vou acompanhar a divergência com todas as meninas, a senhora e a doutor Dantas, porque eu também tenho sérias dúvidas a respeito dessa idoneidade do meio. A especificidade, nesse caso do doutor Dantas, é essa que me parece que é a mesma do voto que ele traz aqui. A idoneidade do meio, né? Inclusive considerando naquele momento. Esse argumento do doutor Edson, porque, repare bem, em greves bancárias, essas questões de transferência eletrônica são as mais feitas. Quando tem um incremento muito grande disso. Então, eu não estou vendo, em princípio, impedimento. Mas como doutora me permite? Impedimento. Ele poderia ter feito a transferência bancária eletronicamente. E optou por fazer o depósito em cheque. Então, não foi em cheque, não. Ele fez em dinheiro no envelope. Em dinheiro no envelope. No caso dele. No caso dele, específico, foi no envelope. Eu me dei por satisfeito, doutora, porque esse é um mecanismo muito usado com grande frequência nos momentos de greve. Claro. Então pode ser usado o sistema eletrônico e esse outro pelo sistema de depósito. Compreendo. Então eu achei justificado por isso. Porque se não fosse assim, não caberia ele alegar isso, porque os bancos não estavam recebendo depósito. Como ele disse, foi através do cash, da máquina, aí eu acho que mas é isso que o doutor Edson disse, vocês estão gostando da mesma linguagem. O doutor Edson está dizendo que não é a greve por si só, é porque o meio que ele tinha era aquele meio feito. E eu estou me filiando à divergência porque eu acho que o meio eletrônico seria até o mais fácil. Pronto. Então, para mim, não justifica. O meio, ele usou pelo meio mais dificultoso para fazer mas enfim, então está votado, discutido, por maioria, foi aprovado as contas sem ressalva. Sem ressalva. Muito bem, vencido. Só um comunicado, não é bem um comunicado, mas uma observação com relação a essa disposição na lei sobre transferência eletrônica. O depósito feito em cheque, ele é mais identificado do que a transferência eletrônica. Entende? Não, eu estou falando mais assim, só para dizer, deixa muito mais rastro. Só para dizer que a transferência eletrônica determinada pelo legislador não é tão assim, entende? Rígida assim que a gente. São entendimentos. Entendimentos, eu digo sempre, entendimentos de cada um. A gente vai discutir aqui a tarde inteira e cada um tem seu entendimento. Então, proclamando o resultado por maioria. Muito bem. Eu anuncio o julgamento em bloco dos processos administrativos 2263-2017 e 2648-2017, também da minha relatoria, são processos administrativos de renovação de servidores públicos. Eles são servidores, preenchem todos os requisitos. Eu estou votando no sentido de que, sendo observados os requisitos, impõe-se o deferimento da renovação e requisição. Em discussão, à unanimidade, foram deferidos os pedidos. Mais alguma coisa? Nada mais havendo, declaro encerrada. Sim, pois não. Mas deixa eu ver se voltar. Deixa eu ver se ele vai voltar. Não sei se já foi embora. Se ele voltar, ele retorna. Eu vou trazer, trazer para novo julgamento, quer dizer, representando o julgamento, processo que teria dado vista ao Ministério Público, é o processo número 272-46. 272-43, da relatoria da doutora Denise. Viu, doutor Zé Dantas, doutor Zé? É aquele caso ainda da morte do prefeito. Sim. O Ministério Público aqui já observou o material e tem um parecer já dado que pode nos esclarecer aqui alguma coisa. Não. Só esclarecendo. Nesse meio tempo, Marcos fez uma pesquisa aqui de jurisprudência e identificou 2 precedentes lá do TSE a respeito da matéria, né? Que é o agravo regimental no agravo do instrumento 129 e o 7.394.
Desses dois precedentes, eu acho que um trecho aqui do voto do ministro Lewandowski é bem explicativo. Ele fala assim: com efeito, a aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas de campanha do candidato gera efeito somente na sua esfera de direitos, como, por exemplo, possível ausência de quitação eleitoral do próprio candidato, não acarretando para o espólio nenhuma consequência, portanto, inaplicável ao disposto no artigo 651 do CPC. Então, nesses dois precedentes, o TSE entendeu pela perda superveniente do interesse recursal. Sendo essa perda superveniente, é muito interessante, porque é aquela história, fica preocupado em julgar um morto, não, mas fica um voto que preenche. Perda superveniente, eu acho que é extremamente pertinente, estou adequando meu voto nesse sentido, pela perda superveniente do objeto. Ele volta ainda? Quer dizer, analogicamente, é a extinção da punibilidade pela morte, entende? Sim. Exato, seria, no final das contas, isso. Né? É aquela história que eu falei, mutandis mutandis, analogicamente aplicando o processo penal deste final. O processo pela perda superveniente eleitoral, né? E eu estou adequando meu voto, senhor presidente, nesse sentido. Pois não. Viu? No sentido de distinguir por perda superveniente do objeto. Tendo visto o óbvio. Aqui, não, tranquilo. É que o representante público, aquele processo do prefeito Orlandinho, então ele já trouxe, parecia que ele já fez uma investigação, onde é perda superveniente. O TSE tem entendido isso. Que neste caso, para a gente estar julgando morto, perda superveniente. Não tem que chamar, que se habilitar herdeiro, nem ninguém. É a perda superveniente. E a doutora Denise vai encampar o voto. Eu estou encampando o voto. Eu entendi sua preocupação. Igual, mas encerrando, então declaro encerrada a sessão, nada mais havendo. Porque também o discurso do vereador.